Bom dia, ouvintes do programa O Mensageiro de Cristo, programa da Igreja Evangélica Congregacional do Brasil, Esquina Gaúcha, Pérola do Oeste, Paraná. Sábado, dia 17 de janeiro de 2026. Que bom que nós podemos estar chegando até o seu lar, levando a mensagem da Palavra de Deus, e que Deus possa estar te abençoando grandemente e que a Palavra de Deus possa estar também fazendo parte da sua vida. Nossa igreja, nesse ano de 2026, ela tem como lema Igreja para Hoje. E nós queremos estar falando um pouco também do que é ser igreja e como também viver esta igreja e também como nós podemos nos comprometer sempre mais e mais com a igreja que Deus tem presenteado a cada um de nós. E eu quero, na abertura do programa de hoje, estar compartilhando o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 15 a 19. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade maior ainda. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Com este texto, então, nós iniciamos a nossa programação de hoje. Situações difíceis de enfrentar, momentos que pensamos em parar, projetos, sonhos, planos, tentamos conquistar, mas o tempo passa e a aflição vem nos tocar. Deus nos fez promessas, tudo é possível ao que crer. Tenha fé e não desista, o milagre vai acontecer. Quem planta fé, colhe milagres e verá.
Vamos nesse momento ter a nossa meditação na palavra do Senhor. 2 Timóteo 3,15 diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A repulsa ao analfabetismo e à ignorância é um sentimento que todo homem traz dentro de si por natureza. O homem quer conhecer, saber, crescer, progredir. Quer ser sábio e, como tal, luta pela aquisição de conhecimentos. Há duas sabedorias distintas: a sabedoria humana e a sabedoria divina. A primeira é do homem e é mutável como o homem. A outra é de Deus e é imutável como Deus. A ciência, o conhecimento humano, absolutamente não é condenável, porque em si considera, é boa e ordenada por Deus. A ciência de Deus, ou a sabedoria que vem de Deus, contudo deve ser desejada em primeiro lugar, por ser superior à humana. O saber humano é valorizado pelos homens e termina na sepultura. A sabedoria divina é valorizada por Deus e, ultrapassando o túmulo, conduz à presença de Deus. Imensa é a Biblioteca Universal. Milhares são os compêndios que servem para a formação do homem em toda a sabedoria e ciência do mundo, porque é a Biblioteca de Deus. É formada por um só volume, a Sagrada Escritura. Contudo, com as suas sagradas letras, é a biblioteca mais perfeita e completa para a formação de sábios espirituais. Os pensamentos de Deus não são os pensamentos dos homens. Os métodos de Deus não são os métodos dos homens. Deus, porém, é fiel e todas as suas palavras e ensinos são verdadeiros. Assim, pode acontecer que homens considerados sábios aos olhos do mundo são considerados analfabetos e ignorantes aos olhos de Deus. E homens considerados ignorantes e incultos aos olhos do mundo são considerados sábios aos olhos de Deus. Isto porque apenas a sabedoria adquirida da parte de Deus, através das sagradas letras, é que pode fazê-los sábios para a salvação pela fé em Cristo. O conhecimento humano não salva, porque não produz a fé no Salvador. No exame final, em que Deus será o examinador, apenas entra em cogitação a sabedoria das sagradas letras. Os títulos de doutores adquiridos em universidades de nada valem no exame final. Amados ouvintes, você que faz parte da igreja, a igreja de Deus, tu tens a biblioteca de Deus, que é a palavra de Deus? Você procura examinar estas escrituras e através delas terás a vida eterna. Portanto, é na palavra de Deus que nós nos tornamos igreja, porque é a igreja que nos mostra, que nos leva ao caminho da salvação. E é através das Escrituras que nós encontramos este caminho, porque testificam do Salvador e porque só elas podem fazer tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que você também, querido ouvinte, possa buscar palavras de sabedoria aonde realmente você irá encontrar, que é a Sagrada Escritura, a Bíblia, a Palavra de Deus. E que todos nós, neste ano de 2026, possamos ardentemente querer se dedicar para a Igreja do Senhor Jesus, a Igreja para hoje. Esta é a Igreja que você deve buscar, você deve servir a Deus de todo o coração. Querido e eterno Deus, nós louvamos-te e bendizemos a ti, Senhor, por teu grande amor, por tua infinita graça e misericórdia.
Te agradecemos, Pai Celestial, porque a Tua palavra é que nos orienta, a Tua palavra que dirige os nossos passos, aonde nós possamos buscar ser igreja, igreja aprovada por Ti. Que Tu estejas abençoando grandemente a Igreja Congregacional neste ano de 2026 e que o coração de cada membro possa arder em querer ser igreja, para servir a Ti de todo o coração. Em nome de Jesus, amém. Eu te digo agora, onde é que eu vou levar o santo evangelho de Jesus, meu Salvador, resgatar seus escolhidos das garras do traidor. Em humilde manjedoura brilhou uma forte luz. Naquela noite nascia o nosso amado Jesus. Quero seguir os seus passos, carregando a minha cruz. Quero seguir os seus passos, carregando a minha cruz. Vos convido agora a todos que eu quero bem, para aceitar o rejeitado que nasceu lá em Belém. Vou servir somente a Cristo e não servir a mais ninguém. Transformou a água em vinho e não cobrou nada de alguém. Curou cegos e aleijados sem pedir nada a ninguém. Quero seguir a Jesus pra Nova Jerusalém. Quero seguir a Jesus pra Nova Jerusalém. Longa jornada, com a cruz ele chegou. Lá no alto do Calvário, suas mãos alguém pregou. Sem amor, sem piedade, pregar o meu Salvador. Seu corpo foi transpassado no momento derradeiro. Ele não deu um gemido, pregado lá no madeiro. Mesmo assim estão falando em seu nome por dinheiro. Mesmo assim estão falando em seu nome por dinheiro. Nós queremos, ao final do nosso programa ainda, compartilhar as atividades que estarão acontecendo em nossa paróquia, em nossa igreja, e convidando a você, amado membro, para estar participando, porque você faz parte desta igreja. Logo mais, às 9 horas, teremos culto com ceia em Mundo Novo, e às 19h30, culto em Vista Gaúcha.
Amanhã, domingo, dia 18, culto com Assembleia da Comunidade em Esquina Gaúcha, às 9 horas. Também queremos comunicar que dos dias 22 a 25 estará acontecendo o Congresso de Jovens em Dionísio Cerqueira. Queremos avisar os jovens que estão se empenhando para participar do Congresso que até amanhã, dia 19, a inscrição, precisam confirmar a sua inscrição para obter o desconto oferecido também, conforme já temos compartilhado no grupo de WhatsApp. Também comunicamos aos pais com relação ao ensino confirmatório. Você que tem filhos que completam 12 anos até junho ou já estão com 12 anos completos, deve estar entrando em contato com o pastor para a matrícula. Então, os pais que têm filhos que completarão 12 anos até fim de junho ou 12 anos completos, por favor, entre em contato com o pastor para fazer a matrícula do ensino confirmatório. O ensino confirmatório, então, nós pretendemos estar dando início a partir da segunda quinzena de fevereiro. Seriam esses os nossos comunicados da programação de hoje, agradecendo a cada um por estar aí juntos, ouvindo o programa, e que assim o nosso desejo também é poder estar aumentando a sua fé e que você possa estar mais próximo de Deus e que você também venha se somar à sua igreja, não apenas como um mero sócio, como muitos dizem, não só o seu nome inscrito ali no hall de membros, mas que você venha, participe, se importe com a tua igreja e que você tenha consciência de que a salvação só é possível através de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos neste final de semana. Que o Senhor te abençoe e que te guarde e resplandeça em ti. Que o Senhor te dê misericórdia e te dê paz, graça e paz. Que sua casa sirva sempre ao Senhor. Que seus passos mostrem sempre sua fé. Que o Senhor te abençoe e que te guarde.